As agências de rating são confiáveis? É uma pergunta da Paty. Bom, essa pergunta é muito ampla, Paty. Por quê? Porque as agências de rating, elas analisam contabilidade. Elas não vão lá no país e vão lá fazer esmiuçar se a contabilidade está certa ou está errada. Se o cara fez uma fraude no balanço, a agência de rating vai ser tão enganada quanto você é enganada. Quanto nós, como analistas fundamentalistas, você vai lá, pega o balanço da empresa. Você lê o balanço e fala assim, pô, isso aqui tudo mais ou menos bate. Só quem vai perceber isso é um cara que, por exemplo, esteja dentro da empresa e vê, não, isso aqui não bate. Ou um cara que faça como alguns fundamentalistas raízes fazem. Tá? Isso existe, não é a coisa mais comum, assim, para pessoa física, mas existe. Até para pessoa física existe, tá? O cara pega o avião e vai lá na fábrica. Senta na frente da fábrica e conta quantos caminhões saem. Se essa fábrica produz, sei lá quantos milhões de toneladas de alguma coisa, tem que sair trem daí de dentro carregado com essa mercadoria. Tem que entrar trem vazio e tem que sair trem cheio. Tem que entrar caminhão vazio e tem que sair caminhão cheio. Tem que entrar X toneladas de papelão, de caixa de papelão para vender o produto. Tem gente que vai lá e conta isso. Pessoalmente. Esses caras vão pegar as fraudes dos balanços. Tá? E aí antecipam tudo, assim como eles também antecipam todo mundo em relação ao que comprar, porque ele vê antes. Por isso que essas empresas agora estão contratando esse Elon Musk não está botando o satélite em volta da Terra porque ele é gente boa e simpático, não, galera. Ele está botando aquilo em volta porque ele vende aquele serviço justamente para os caras monitorarem essas coisas. Aqueles satélites servem para monitorar barco que entra e sai de porto, se o calado dele está alto ou está baixo. Serve para monitorar a entrada e saída de caminhão em fábrica, pátio de estacionamento de hipermercado. Vocês podem não acreditar, mas os caras monitoram quantos carros estão estacionados no Walmart. Aqueles Walmart americanos, não sei se você já estiver nos Estados Unidos. Mas o Walmart, quando a gente fala de supermercado, de hipermercado no Brasil, a gente está falando assim, quase que da vendinha da esquina comparado com os hipermercados nos Estados Unidos. Tem troço lá, cara, que você pode entrar e ficar uma semana lá dentro sem sair. É gigante. Os caras monitoram via satélite a quantidade de carros que tem parados no negócio. Eles vão comparando aquilo. E aí tem programas de computador que contam o fluxo de pessoas que estão entrando e estão saindo da loja, baseado nisso. Então tem gente que faz isso, e aí esses caras vão pegar as fraudes de balanço, sim. Mas as agências de rating não fazem isso. As agências de rating são mais ou menos como nós, como uma empresa de auditoria. A empresa de auditoria não vai lá e refaz todo o balanço da empresa. Isso é impossível. O que eles fazem? Eles vão lá e veem se tudo aquilo que os caras relataram, se aquilo faz sentido do ponto de vista matemático e bate com os balanços anteriores. É isso que eles fazem. Só. E dizem lá, sim, realmente o balanço tem coerência contábil, tal, ele bate com aquilo, tudo. Mas ele não vai lá contar, você tem quantas canetas aí? Porque aqui isso entra no balanço. Quantas canetas tem? Quantas mesas? Quantos carros? Eles não fazem isso. Imagina a minha empresa de auditoria ter que fazer isso com a Vale. Acabou. Ela não vai fazer mais nada, vai ficar o dia inteiro só fazendo isso. O dia inteiro não, um ano inteiro, porque a Vale é gigantesca, tem empresa pelo mundo inteiro, ó, teria que ir para tudo quanto é canto ver aquilo. Então ela recebe o balanço, olha aquilo, fala, ó, realmente isso aqui bate tudo, matematicamente está batendo tudo. Beleza, não tem nenhuma discrepância, assim, que seja visível e tá, dá o aval do cara. As agências de rating fazem a mesma coisa, tá? Então, elas são confiáveis? Sim, elas são tão confiáveis na medida que os balanços também são. Agora, elas poderiam ter feito um serviço melhor na crise do subprime? Com certeza absoluta. Tá? Por quê? Porque elas, ao avaliarem certas coisas, elas também têm que ter o bom senso de perceber que ah, quando você joga, por exemplo, não sei se vocês conhecem um balanço, tá? Um balanço, ele funciona mais ou menos assim, tá? E aí vem um balanço tem aqui, de um lado tem o ativo, do outro lado tem o passivo. Não vai ficar muito bom o desenho, né? Mas vamos botar aqui dividido só em quatro para facilitar. Assim. Então aqui nós temos, não um pontinho, nós temos uma letra. É uma letra cor. Porra. Nós temos aqui o ativo circulante. Nós temos aqui o ativo não, não circulante. Eu fui lá para corrigir, acho que continuei com o mesmo. Temos aqui o passivo não circulante.
Temos aqui o passivo circulante e temos aqui o patrimônio líquido. A maior parte de vocês nunca deve ter olhado para um balanço, mas é assim que é um balanço, tá? Grosso modo, tá? Isso aqui é muito grosseiro, mas é assim que é um balanço. Aí todo mundo vai olhar e vai falar assim, bom, o que é um ativo não circulante e o que é um passivo não circulante? Já que eles são com nomes muito parecidos, eles devem corresponder. Em princípio, sim. Quando você vê o ativo não circulante e o passivo não circulante, são dívidas que vencem mais de um ano. Tá? No caso aqui é dívida que vence mais de um ano e aqui são direitos que vencem mais de um ano. Show. Até aí tudo muito bonito. Quanto é mais de um ano? 13 meses é mais de um ano. 130 meses também é mais de um ano. Então aqui, nós não estamos comparando exatamente a mesma coisa. Aqui em cima é tudo até 12 meses. Beleza, dá para comparar fácil. Você não precisa de grandes pensamentos para comparar isso. Mas para comparar isso aqui, ó, tem coisa aqui que vence em um ano e um dia. Tem coisa que vence não, né? Sim, o direito que o cara tem de um ano e um dia ou de 100 meses. E tem coisa aqui que daqui a 20 anos, pô. Tem empresa que vai emitir uma debênture que vai entrar aqui para 20 anos. Quando eu comparar com o troço que ela emitiu e uma outra debênture, né? No caso vai estar aqui, mas vamos dizer que ela deu um empréstimo para alguém de, sei lá, 2 anos. Então o empréstimo de 2 anos está aqui e a debênture de 20 anos está aqui. Se você comparar um com o outro, não fecha. Por quê? Porque um vai ser recebido em 2 anos e o outro vai ser pago em 20. Mas, no entanto, eles estão no balanço. E isso é uma coisa que muitas vezes não bate e eles deveriam ter percebido que eles deveriam ter olhado que nos bancos, especificamente nos bancos, eles estavam colocando ativos líquidos que não eram líquidos. Tá? E essa foi toda a origem do subprime, foi justamente isso. Eles tinham as hipotecas, isso que vocês hoje veem aí como COI, tá? Todo mundo fica lindo com COI, acha COI mais barato. Aquilo que aconteceu na subprime não é muito diferente do que aconteceu com os COIs. Só que eles pegavam uma porção de recebíveis entre hipotecas. Pô, hipoteca, cara, é 30 anos, 35. Só você aí, quando você compra uma casa, quanto tempo você financia uma casa? Né? Zilhões de anos para frente. Eles pegavam aquilo tudo, misturavam. Misturavam, por exemplo, com, sei lá, um CDB, que vence daqui a um ano. Misturava aquilo tudo e vendia como se fosse, entre aspas, tá? Não era um COI, mas entre aspas. Como se fosse um COI. E as pessoas compravam aquilo. COI, em teoria, tem liquidez. No mercado secundário, em teoria, tem liquidez. Só que não tinha liquidez, porque o COI podia ter liquidez, mas o que constituía o COI não tinha. Isso eles tinham que ter visto. E não viram. Não viram porque não quiseram ou não viram porque foram incompetentes, aí eu não sei. Mas eles não viram. Só que de lá para cá mudaram as regras. Justamente para que isso não aconteça de novo, ou pelo menos não com tanta facilidade, eles mudaram as regras. Então hoje é mais difícil de fazer esse engambelamento. Tá? É mais difícil. Mas dada a quantidade de COIs e outras coisas que eles estão botando aí, eu vejo que não resolveu muito o problema. Portanto, eu olho para aquelas agências de rating com muita suspeição. Mas muita suspeição mesmo. Porque eu sei que o trabalho não é aquela Brastemp. Eu tive, além de eu ter minha família inteira trabalhando com contabilidade a vida inteira, também tenho muitos amigos que trabalham com contabilidade, inclusive naquelas empresas que fazem auditoria. Um amigão meu era chefão numa dessas empresas grandes no Brasil e a gente conversou muito sobre isso a vida toda. Então, pelo outro lado, você sabe que não é aquilo tudo. Eles não têm acesso às coisas que a gente pode imaginar que eles deveriam ter, mas eles não têm. Não é assim que funciona. O nome, auditoria externa, é muito bacana, independente e tal, mas não é exatamente assim que funciona.